Que assim seja. Então, como sempre, nesse primeiro momento, né, após a prece, nós fazemos uma reflexão com uma das páginas do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e vamos pedir ao Valmir Lourenço, que é coordenador do Grupo da Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio, de Aracaju, Sergipe, e também está conosco na coordenação das regiões fraternas, para fazer a leitura da lição de hoje e a reflexão. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Acácio, mais uma vez, a todos os irmãos, os confrades que aqui se encontram. E vamos, na lição de hoje, a lição 20 do livro Pão Nosso, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas 13:33. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos editores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens terrenos, dos bens eternos. Acredito muito que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha içada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada que completa o espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação dos fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, essa lição de hoje, né? E num dia que nós temos aqui diversos irmãos, companheiros, confrades, como o próprio Acácio, que tem uma marcha, que mostra a sua caminhada, mostra realmente e nos dá uma demonstração do que precisamos seguir. Que, como diz Jesus aqui nessa caminhada, ele tinha a marcha para Jerusalém, quando ele dá esse exemplo dessa caminhada, que é preciso caminhar, que é preciso traçar um programa, que é preciso visar verdadeiramente a nossa edificação espiritual, que cada vez mais temos que ter essa sensação de conhecimento e trabalharmos para isso. Por isso, cada vez mais, devemos ter consciência de que precisamos estar sempre nessa marcha, nessa caminhada. Mas como diz aqui, é preciso caminhar sempre, mas a jornada é do Espírito eterno. E que temos que ter nossas conquistas interiores. Que não nos enganemos com as falsas estações. Que não nos enganemos com as conquistas materiais, como ele diz aqui. Muitas das vezes achamos que estamos indo bem porque temos conquistas materiais. Ele mostra que nem sempre é isso. Que podemos estar em falsas estações de repouso. Então, ele diz mais uma vez que importa conhecermos, iluminarmos e atendermos ao Cristo diariamente, para só assim fixarmos a lição em nós. Que nós nascemos aqui nessa terra, estamos a partilhar as lutas, estamos gastando esses corpos para que nela voltemos a renascer. E só através dessa marcha, dessa caminhada, em busca da iluminação, da edificação espiritual, conseguiremos os nossos objetivos, que é verdadeiramente caminharmos para o Cristo. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus esteja nessa tarde com todos esses irmãos que aqui se encontram presentes, inúmeros companheiros que são exemplos vivos
dessa caminhada, desse movimento fraterno, de verdadeiramente, dessa fraternidade. Uma paz para todos. Muito bem, Lourenço, gratidão. Então, nós agora, né, vamos, como foi informado, vamos ter a participação do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Américo, né, da cidade de Hortolândia, São Paulo. Né? Então, através do nosso irmão Acácio, nós abraçamos todos os companheiros desse grupo da Fraternidade. E passamos agora a palavra para o Acácio Cassioff. Seja bem-vindo, meu irmão, e Jesus te abençoe. Pode usar a palavra. Muito obrigado. Viu? Também. Aqui estão presentes 3 filhos, né, nossos. O Aulos, a Alessandra e... eu falei 3, agora falta um. Né? Andréia. A Andréia, que ela não está aparecendo porque ela está no quarto dela, mas assistindo, né? E tem grandes amigos aí, todos eles são grandes amigos, né? Mas tem aqui o Moreira, nosso querido irmão Moreira. Como é que vai, Moreira? Acho que ele não está ouvindo. Ele é do grupo João Cabete. Ele está conectando o áudio, seu Acácio. Ele está conectando o áudio ainda. A Moreira está conectando o áudio. Ele está no... O Moreira é do grupo da Fraternidade Espírita João Cabete, né? Eu estou falando os que eu conheço, né? A minha filha Alessandra, que é do Grupo Américo, a Zilda é do Narcisa, o Marcelo está aí também, do Narcisa, né? O João Siqueira é do Sheila, né? João Siqueira. Não, do Grupo Irmã Ló, junto lá com o seu Ed. Como é que é? Eu sou do Grupo Irmã Ló, lá do... Irmão Ló? Nossa, sou Ed Soares. Escolheu um grupão para... muito importante, né, para o movimento. Aí tem o Bazan, tem o Romano, tem o Cristóvão, eu já me referi a todos vocês, né? Moreira quer falar aí. Ô, Moreira, pode falar, Moreira. Não, Moreira. Sumiu a imagem dele, viu? Sou Acácio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, sou Acácio. Aqui nós estamos do Irmã Narcisa, nós estamos, tá eu, Arlete e a Andréia. Opa! Tá? Estamos juntas aqui, ouvindo aí. Tá bom? Oi, tia Zilda. Tá Tia Zilda. Um abraço. Oi. Tia Zilda, você está perto aí do celular das meninas? Quando você fala, a microfone aí, né? Pede para elas desligarem o microfone quando você estiver falando, tá bom? Tá bom. Tá. Então, ela vai desligar o dela. Tá bom, então. Se alguém mais quer falar, né, para começar a nossa live, né? Mas aí que é o seguinte, ficou combinado assim, o Aulos é que vai projetar as fotos, que nós numeramos as fotos para ficar numa ordem, mais ou menos, né? E podemos começar, então, as projeções? Pode sim, fique à vontade, pode sim. Pode, né? Então, vamos ver, né? Aí nós temos... Wallace, você vai projetar de foto em foto? Ou tudo de uma vez? Assim? Não é melhor de foto em foto, não? Aulos. Não sei se o Aulos está me ouvindo. Né? Não está de foto em foto aí? Não. Não, tá todas as fotos de uma vez. Né? Então, peraí. Você consegue passar de foto em foto? Se o link quiser modernar, pessoal, se quiser eclipse.
Mostra a foto número Agora 1. sim. Oba! Quem é capaz de adivinhar que árvore que é essa aí, hein? Hein? A caigateira, não é isso? Cagaiteira. Quem é que conhece bem a história da cagaiteira? Eu estou vendo aqui na foto Ai, meu Deus. Vários amigos, né, nessa foto, né? Que estão visitando a cagaiteira. Da direita para a esquerda, que eu sei, né? É o Zé Geraldo. Quando eu vou falar nome agora, complica. O Ângelo. Ai, meu Deus, achei melhor desistir de falar nome. Sinomar. E Ó, o Romão, ele está aqui, olha ele aí, está na foto aí, Pedro, Romão. Pedro Quer de contar Campinas, alguma né? coisa da cagaiteira aí, Romão? Essa semana eu coloquei uma matéria que eu publiquei em 87, está eu coloquei tem uns 5 dias sobre a cagaiteira. Depois vocês podem voltar que vocês vão encontrar essa matéria. Tá bom. Então, o que eu sei, em resumo, no sistema de orientação da OSCAL, se não me engano, o irmão José teria dito que o terreno onde ia ser a Cidade da Fraternidade, ficava num lugar que tinha uma cagaiteira. Então, o pessoal ficou assim, muito interessado em conhecer essa árvore aí. E não achavam, né? Até que um dia o Horta estava viajando de Brasília para a Cidade da Fraternidade e deram carona para uma pessoa da roça, lá, da região, né? E eles estavam conversando sobre a cagaiteira e esse senhor falou da cagaiteira, né? E que sabia onde era e que tinham colocado fogo nela. E até ele comentou que a gente malvada, né? Colocou fogo na cagaiteira, né? Mas que já tinha revivido, né? E aí foi mostrar para eles onde era a cagaiteira. Isso que eu sei. Agora, alguém sabe mais aí? Por exemplo, quem é que escreveu um artigo? Foi o Romão. Romão. Ô, Romão, você que escreveu um artigo? Você quer falar sobre esse assunto, mano? Viu, o Aécio, eu não sei a demora, como é que vai ser se for cada um falar alguma coisa, né? Então, eu não... Pode sim. Alguém ir acrescentando alguma coisa. Romão, você pode falar alguma coisa para complementar a fala do Acácio em relação à A gente caigateira, podia Romão? resumir as coisas que vai falar para ver se dá tempo, né? Para ver se dá tempo. Isso. Bom, o que eu tenho da matéria, vocês podem voltar. Se vocês voltarem aí, vocês vão encontrar. Mas eu sei o seguinte: quando o Arim estava vindo da cidade para Belo Horizonte, ele deu carona para o Joaquim Rodrigues dos Santos, o Joaquinzão. O Arim até deu essa carona com uma certa má vontade. Quando eles chegaram perto de São João da Aliança, viram a cagaiteira e perguntaram para ele se ele conhecia essa árvore na cidade. E aí ele respondeu até relativamente com a espiritualidade intuindo. Ele disse, olha, tem uma árvore dessa, há uns 12, 15 anos atrás, foi cortada, ela já rebrotou e está uma árvore frondosa. E aí o Arim acertou com eles que em dezembro ele voltaria e ele levaria lá. Aí foi em dezembro o Arim, acho que o Horta, a Dona Dalva, e teve mais uma outra médium. Quando eles chegaram próximo da cagaiteira, já começaram a sentir. Aí lá deu a mensagem, né, dizendo que realmente era essa cagaiteira e que ali, acho que a partir de 1860, já tinha aparelhagem para proteger a futura capital da República, que seria construída daí a 100 anos.
Então, é mais ou menos isso, mas vocês voltam na página e vocês vão encontrar a matéria. A cagaiteira, eu botei o nome científico dela, e essa matéria foi aprovada em abril foi publicada em abril de 1987 na Folha da Cidade da Fraternidade, do Grupo Albino Teixeira de Belo Horizonte. Ok? Tá bom. Muito bem. Então, eu vou pedir para o Aulos passar a foto 1, né, Aulos? Na foto 1 é cagaiteira, né? A foto 2, eu procurei por coisas mais antigas, né, da região, né? Então, essa casa aí, fica depois do Rio Lagedo, na Fazenda Lagedo, né? Que era a Fazenda Lagedo, e ela existia muito antes de fundar a Cidade da Fraternidade, é muito velha, né? Então, achei melhor mostrar para vocês, se vocês forem lá passear, ver se ainda tem essa casa aí. Eu fui com a Andaleste dessa casa, uma ocasião, e tinha um quintal, uma plantação de feijão Lucas, me muito matou, bonita. Então, alguém morou ali e plantou o feijão, né? Bom, é isso aí. Wallace, passa a foto 3 aí. Gente, todo mundo conhece, né? É Bezinha. Olha que coisa linda. A Bezinha com as 4 crianças morando numa casa dessas aí de palha, na beira da estrada, e como ela cuidava dessas crianças, né? Então, naturalmente, foi uma vez que eu fui para a cidade com o José Travassos, da Caixa Econômica Federal, né? E nós deixamos a mala, nós fomos de ônibus, então deixamos as malas aí para a Bezinha tomar conta. E eu tirei a foto, essa foto é incrível, né? Muito linda. E ela está lá na Cidade da Fraternidade, ela fez 90 anos, outro dia atrás, aí eu não sei como é que ela está, não procurei saber, né? Mas todos conhecem, né? A Bezinha. Outra foto, 3, né? Pela ordem no tempo, nós temos aí o Nelson, do lado esquerdo. Nelson foi o primeiro fraternista que foi na Cidade da Fraternidade, no lançamento da Pedra Fundamental, né? E ficou lá. Eu fui o primeiro, né? E atualmente parece que ele já desencarnou, se não me engano. Se alguém tiver notícia dele, né? Morou muitos anos na cidade da Fraternidade. Né? Ele era pedreiro, construtor, né? Já desencarnou, Acácio. Já desencarnou, né? E todos lembram dele, nosso amigo, que esteja em paz, né? O Aulos, pode passar mais uma. Pela ordem assim, de antiguidade, aí eu acho que é o José Carlos Arantes, né? Exato. Que trabalhou na padaria muitos anos, aí até desencarnar, né? Ele casou-se com a Sebastiana, tiveram filhos lá, né? A Sebastiana é aquela fraternista que foi de Pinhal ajudar a Romilda, que estava grávida, né? E acabou ficando lá, não voltou mais para Pinhal, e casou-se com o Zé Carlos, tiveram uma família, né? Era bom, é uma pena que eu não tenho a foto não achei a foto da Sebastiana, que eu vou mostrar para vocês, né? Esse outro rapaz aí, eu não sei quem que é. Se alguém souber, né?
Conta mais alguma coisa aí, pai, de onde, que grupo que eles vieram, né? Como é que foi o tempo deles lá, para ficar essa história aí. O que eu sei do Zé Carlos é que ele estava trabalhando numa empresa, não sei se é em São Paulo, e ele chegou na empresa um pacote embrulhado no jornal, né? E ele pegou o pacote, aqui é o jornal, né, para ler, e viu que ia ser criada uma cidade da criança, né, para receber crianças, para ajudar crianças aqui em Goiás, né? Não sei até quanto ele soube de notícia, mas a primeira notícia dessa aí, e aí ele foi atrás e procurou saber e acabou indo para a Cidade da Fraternidade, né? O nosso querido José Carlos, que se casou com a Sebastiana e formou uma família lá. Esse é o nosso muito antigo lá, acho que é bem depois do que foram os primeiros, né? Mas bem antigo lá na cidade, que é o Bené, tio Bené, né? O tio Bené prestou relevantes serviços. Uma vez que eu fui lá, ele tinha organizado a fanfarra da escola, treinado, e a escola desfilou. Acho que foi na Semana da Fraternidade na 7ª, né? E ele era professor de Esperanto. Ensinou Esperanto lá na escola, na época. Tá? Uma pessoa muito, muito estimada, né? Até eu queria pedir para os Pistelli, está aí, né? Pistelli, um grande amigo dele. Você quer falar alguma coisa dele, Pistelli? Fala com a voz alta, viu? Vocês estão me ouvindo? Fala bem alto, Pistelli. Vocês estão me ouvindo ou não? Pistelli, nós estamos te ouvindo, eu e a Marina. Estamos te ouvindo aqui, meu amigo. Ah, nossa Senhora! Eu não acredito, gente. Estamos te ouvindo, pode falar. Tia Marina! Eita, nós. Hoje é dia de encontrar o pessoal aí. Deixa eu só falar do Bené, depois a gente cumprimenta todo mundo, que vai ser O Bené foi uma criatura ímpar na Cidade da Fraternidade. Ele veio de Atalaia, em Alagoas, e foi para a Cidade da Fraternidade. Ele era professor de Esperanto. A gente conversou muitas noites com o Bené, mas muitas mesmo. O Bené conhecia a Cidade da Fraternidade nos seus pequenos detalhes. Ele conhecia criança por criança, sabia da história de cada um, das necessidades de cada um. Eu acho que poucas vezes se viu na Cidade da Fraternidade uma pessoa que conhecesse tão a fundo a cidade como o Bené conheceu. A nossa saudade, o nosso tributo ao querido tio Bené, que foi um grande amigo, maiores amigos que eu tive, e que prestou enormes serviços para a Cidade da Fraternidade. Benedito Ferreira Lopes, tio Bené. É isso aí. Depois a gente fala mais no fim aí, para cumprimentar todo mundo. Ei, tia Marina! Nossa Senhora! Continua aí, Acácio. Quem que é aquela senhora? O Antônio, o Toninho Sayum e a mulher dele, a Marina. O Antoninho, eu pensei que era uma senhora. Ô, Toninho, não está te conhecendo, não, rapaz. O Toninho foi o radioamador lá na cidade. Depois nós montamos o rádio. Y2BP.
Montamos um rádio amador, acabou de montar, ele foi embora. Não, senhor. Foi embora para Brasília. O rádio amador funcionou 5 anos, rapaz. Presta atenção. Você está ficando velho? Está ficando velho. Foi 5 anos, seu Acácio, danado. Eu estou com saudade de você, viu? Também de você, meu querido amigo. Tá vendo? Essa roda de conversa, viu, Écio, é muito boa. Você encontra pessoas que nunca viu mais, faz tempo, né? E vamos falar também do Retintim, que é o cachorro dele aqui, né? Essa altura já deve estar reencarnado como um cachorro de luxo. sei lá como é que é o progresso dos animais, né? Bom, gente, mais alguém quer falar do Bené? Alguma coisa? Ô, tio Acácio, tudo bem? Aqui é a Alcione, esposa do Fernando. É que eu queria lembrar que o tio Bené, ele, antes de vir para a cidade, ele ficou um tempo na Bonispero, né? Aí depois ele conheceu a cidade da Fraternidade, aí ele veio residir aqui na cidade. Mas ele ficou também um tempo na Bonispero, que já existia, que foi uma instituição também, né? Ligada ao Esperanto, aqui no Alto Paraíso, aqui na Chapada. Até hoje existe, e que ela foi também, junto com a Cidade da Fraternidade, uma instituição fundada quase na mesma época, né? Muito bem, ótimo. Deixa eu lá, estava lembrando uma coisa aqui. Assim. Bom, se for para contar história meio comprida, é o Picelli que é bom, viu? O Picelli tem uma memória. Segue aí as então fotos. Passar para outro quadro, né? Então, quando o Nelson, que você já viram aí, foi para a cidade, vocês acreditem que ele ficou anos sozinho lá, né? E foi construída na ocasião que eles foram lançar a pedra fundamental. Se não me engano, eu não estava presente, mas se não me engano, foi um caminhão carregado de tábuas. E graças a isso foi construída essa casa, né? Que serviu nos primeiros anos aí para o Andaleste, o Romildo, o Nelson, o Zé Carlos, né? Essa casa aí, por mim, não devia ter sido demolida, né? Mas a gente, quando viu, já demoliram, não avisaram ninguém que ia demolir. Podia ter conservado aí como uma relíquia, né? Uma coisa formidável, né? Essa casinha. Todos conhecem, né? Bom, esse aí é o outro lado da casa. E eu achei melhor mostrar a Romilda aí, ó, trabalhando, porque ali do lado de cá era cozinha, banheiro, né? Privada, essas coisas, né? E tinha até uma empregada lá que ajudava a Romilda, porque a Romilda, logo depois dela chegar lá, ela teve uma criança, que é a primeira criança que nasceu na cidade da Fraternidade, né? Não estou conseguindo falar o nome dela aqui. Ô, Pistelli. Lívia. A Lívia, né? Tá certo. Estou recorrendo ao Pistelli. A mais velha do Analés. Pistelli sabe, assim, tem uma memória fantástica, né? É isso aí, tá? Logo perto do lugar que ela está ali, foi aberto um poço e colocado uma bomba manual, né?
para fazer a água subir, para usar a água, né? Por ali foi foi fundado um poço, foi feito um poço, né? Tá. Aí é o outro lado dos barracão, né? Esses barracões aí coincide com a primeira semana da fraternidade, feita na cidade da fraternidade. Foi para lá, nós vamos mostrar depois a família do Dona Alessia, Romilda, Divaldo, né? E o Marcos, né? E vários trabalhadores, inclusive não deu tempo de pegar aqui uma fotografia do Juarez. O Juarez foi também nessa época lá, se não me engano, ele ficou 2 anos lá, né? E nesse período ele ajudou na construção dos barracões a toda pressa e para poder realizar ali a primeira semana da fraternidade, certo? Vocês estão vendo a parte dos fundos, né? Ali naquelas partes de madeira são os banheiros, né? Eram os banheiros. E lá no fundo, os 10 mandamentos, né? Essa outra foto aí mostra os casarões do lado de frente, né? Vocês podem observar que foi construído com adobe. Não é tijolo, não, é adobe. É um tijolo primitivo, feito de barro e tal. E lá na garagem tem um Jeep que foi doado para a cidade e uma condução aí do Andalécio. Ali quem está ali aparecendo ali é o Andalécio, né? Que já morava aí nessa época. Esta foto, se vocês prestarem bem atenção, é uma foto emocionante. Imagine vocês que aí estavam Andalécia, Romilda, Divaldo e o Marcos, saindo de Pinhal, depois de se desfazer de tudo que tinha em Pinhal, né? Para ser a primeira família a morar na cidade da fraternidade e trabalhar e dar sua vida por aquela obra, né? Maravilhosa. Eu acho que precisava fazer uma pesquisa mais profunda do que houve com essa família maravilhosa, né? Que atualmente mora lá na cidade, né? Alto Paraíso. Ficou lá, pelo menos 18 anos. Sério, pode falar. Não, eu queria dizer que o Andalécio e a Romilda residem atualmente em Alto Paraíso. Estão ali pertinho. Eles passaram por um momento muito triste quando a gente não ficou sabendo que a diretoria de Brasília, desculpe eu falar isso, né, mas falou para eles saírem da cidade, não se sabe o motivo que eles alegaram. E aí eles tiveram que fazer a vida deles, né? E foram para Alto Paraíso, onde fundaram uma escola, fundaram muita coisa boa lá, né? O Divaldo, esse menino que está de pé, foi prefeito lá de Alto Paraíso e ele foi assassinado, né? Depois de moço, né? E o outro é o Marcos. Depois ela teve outros filhos, né?
formou uma família bem grande e fundou uma organização lá chamada Paulo de Tarso, lá em Alto Paraíso, onde ela continua atendendo as crianças. Ela não parou de atender as crianças, né? Sempre cuidou das crianças. Ô, Cássio, salvo engano, o Marcos agora é o prefeito atual de Alto Paraíso. Exatamente, o Marcos agora é o prefeito atual. É o prefeito. O Divaldo foi prefeito, ele era prefeito quando foi assassinado, né? E o Marcos agora é o prefeito. Marcos Rinco. Que família maravilhosa, né? As outras irmãs são a Lídia, a Thaisa e a Sheila. A Mídia, Lívia. A Lívia, a Thaisa e a Sheila. E a Sheila, né? Ele tem uma fazenda onde ele lida com madeira, né? Para a indústria. Ele fornece madeira para a indústria, madeira recortada num tamanho especial para os usos na indústria, né? Vandalés trabalha até hoje, ele deve estar com mais ou menos 85 anos. Aí está uma foto do Andalécio lá depois que ele já estava lá na cidade trabalhando no pesado, né? Mas a questão do Andalécio, vocês viram a Kombi, né? Aquela Kombi veio carregada de tudo quanto é coisa que vocês podem pensar. Né, Pister? Foi. Tinha coisa. Então, aconteceu coisas engraçadas na viagem do Andalécio. Ele não conhecia Brasília. A primeira vez que ele ia passar em Brasília, ele entrou no Congresso Nacional com aquela perua. Né, Pister? Foi isso aí. Então, muito inteligente, muito trabalhador, né? É um cidadão de valor lá em Alto Paraíso, ela também. A mesma coisa. O que nós podemos falar da Romilda, com mais detalhes, é a fundação do Educandário Humberto de Campos, né? A escola. Tudo bem? Essa é a primeira casa de alvenaria construída na cidade da Fraternidade. Eu não sei se isso aí é a escola ou é construção de casa, sabe? Casa é Bezinha, Cássio. Onde a Bezinha mora hoje. O que é? Um palmo por aí, né? A Bezinha mora aí? Eu acho que pode ser. Onde mora, só que ela foi modificada, mas é aquela mesma casa. Onde mora a Bezinha, onde mora ao lado Terezinha, da coletiva. Né? Tá certo. A Bezinha. Isso. Paulo, pode passar aí. Aí nós temos uma coisa incrível, gente. A escola, né? Funcionando, né? Com bancos que não tinha... Era uma barraca, assim, de pau a pique e tal, coberto de palha de indaiá, né? Essa é a escola. A questão da escola, a Romilda fez um relatório de como surgiu essa escola e eu mandei
para o Alain, ele colocou no livro dele, que está para sair, né? É uma história maravilhosa, né? Ela conta que com a idade dos meninos que iam crescendo, os dois meninos, os meninos precisavam de escola, né? Então estava com uma grande dúvida. Ou ela ia embora para Pinhal, no caso, né? Por causa da escola, ou fazia uma escola ali. Então, ela optou por fazer uma escola. E aí surgiu o Educandário Humberto de Campos. Atualmente, ele é um prédio enorme, muito, muito, muito bom, né? Aí estava começando. Nesse começo aí, Onda Leste foi andar na região aí, rodava 60 quilômetros, 40 quilômetros, procurando famílias que tivesse criança. E ele e outros foram atrás assim de criança para ir na escola, né? Realmente eles conseguiram reunir uma porção de criança para começar a escola, e os pais vinham de longe a cavalo, né? Trazer as crianças e montavam uma barraca aí ali perto da escola, onde é a escola, né? Para poder pôr as crianças na escola. Foi uma coisa de muito sacrifício, mas conseguiu, né? Eu esqueci de avisar que a pessoa que estava dando aula na outra foto, você podia voltar a foto, Aulas? Não, essa aí mesmo, desculpe, estou enganado. Essa pessoa que está dando aula na escola é a Maria Euni Herrera Mazotti, esposa do Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele já falecido, né? E ela é do grupo da Fraternidade Irmão José, de São João da Boa Vista. Até hoje, ela se considera ligada ao grupo da Fraternidade Irmão José, embora esteja morando em Brasília. E a Romilda, para que a escola inicial fosse autorizada, ela foi em Goiânia passar por um teste para ver se ela e a Sebastiana tinham condições de dar aula, né? E a Romilda pegou a aula que a Maria Euni deu, aí muito bem montada, né? Ela se apoiou nessa aula, aprendeu nessa aula, e lá em Goiânia, na hora dela fazer a parte de teste, ela deu essa aula que a Maria Euni deu naquele dia para a criançada, né? E conseguiu a aprovação da escola. Aí tem a fila, né, também é coisa da escola, dá para ver o telhado, né? Olha, o segundo, do lado esquerdo, o segundo é o Marcos, né? Que é o filho da Romilda, né? Os outros são todos crianças da região, né? Muito bem. Aí está a nossa Romilda, nossa querida amiga. Alguém queria falar alguma coisa aqui, pai? Quem que era e não deu para ouvir? Pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Não foi eu, não, mas eu queria falar o seguinte, depois, em 79, a Romilda me convidou para dar aula no Educandário, e a gente deu aulas no Educandário Humberto de Campos, sob a tutela e a direção da dona Romilda. A gente trabalhou junto lá. Beleza, hein? Eu fui professor
do Educandário Humberto Campos. Muito bom, chefe. Parabéns. A Romilda está aí com a Lívia, que é a primeira criança que nasceu na cidade, né? Uma menininha, o Marcos e a Marlene. A Marlene é uma criança que apareceu aí na cidade, eu não sei como é que ela apareceu, assim, se alguém trouxe. E a Marlene foi adotada por eles, né? E ela começou a ter problema cardíaco, embora fosse levada a Brasília para tratamento, ela não resistiu a essa enfermidade. Então, foi a primeira criança. Está aí a primeira criança que nasceu na cidade, né? Que é a Lívia da Romilda, e está a primeira criança que faleceu na cidade, que é a Marlene. Vocês estão vendo aí a fotografia do barracão na parte interna. Depois que passou a Semana da Fraternidade, eles começaram a usar o prédio, a construção, para depósito, para alguma coisa. E aí era o escritor do Andalés, tinha a escrivaninha dele trabalhar aí, né? E nós temos aí o Ângelo Domingues, visitante, né? E o último lá daquele banco onde eles estão ali é o Jair Baironi. Jair Baironi é meu primo, que nós fomos buscar em São Paulo para cuidar dele, que ele estava passando necessidade lá com a família, né? Então ele morou com a gente até ficar moço e tal, e fez a escola agrícola, né? Cursou a escola agrícola. Aí um passeio que eu estava fazendo, estavam fazendo uma construção, eu não sei qual é a construção, mas na minha mão tem a máquina de filmar que eu usava, é de 8 milímetros. Então eu tenho muito filme, viu, Oeste? E Oeste, ó. Tem muito filme bem antigo da cidade, viu? Pode ser adaptado para ser visto, né? Pode ser adaptado. Verdade, pode ser atualizado, né? A gente vai ver isso. Alguns estão aqui comigo, viu, gente? Ah, é? Alguns... Precisa... Tem filme nosso lá, chefe? Tem. Está aqui. Depois eu preciso ver com o Alex para a gente devolver, e veio junto com as fitas. Mas continua aí as fotos aí. Tá. Aí são visitantes, né? Da direita para a esquerda é eu, né? O Andrés, o Ângelo, eu esqueço o nome desse meu amigo aí, do Banco do Brasil, né? Como é que ele chama? Alguém sabe o nome dele? João Rabelo. João Rabelo. João Rabelo. É famoso ele, né? João Rabelo. E o José Geraldo Fernandes Tito, da indústria de máquinas pinhalense, se não me engano, a indústria de máquinas doou a máquina de arroz que está lá, viu? Foi isso. O José Geraldo era presidente lá da indústria de máquinas, eu acho que ele doou, né? Aí tem uma turma de fraternista, da esquerda para a direita, eu sou o terceiro ali, né? E tem o Pistelli vai me ajudar a falar. O marido da Neuza, Pistelli. Da Neuza? Lá de São João.
Você conhece a Neuza? Dornelas? É a Ah, Neuza o Dornelas? Gonçalo. É o O Gonçalo. Gonçalo. É. O Gonçalo, ô louco. Gonçalo, né? É. Gonçalo tem o Enio. Gente, dá vontade de fazer uma estátua do Enio para pôr na cidade de Fraternidade. Esse médium aí prestou 30 anos de serviço sem parar aí no grupo Sheila e na USCAL, né, na cidade, no movimento em modo geral. Esse é o nosso querido médium Enio Wendling, certo? Nosso querido médium, nosso amigo, nosso companheiro, né? Só essa. Oi. O Marcelo Orsini, em Belo Horizonte, inclusive, escreveu um livro sobre ele. Sobre o Enio? É, exatamente. Um livro muito interessante. O Marcelo? Marcelo Orsini, contando a história dele. O Marcelo está aí ou não? Não, né? Tá não. Será que a gente pode comprar um livro, hein? Pode, eu mando pro senhor. Quem está falando aí? João Siqueira. João Siqueira. É. João, se você me arrumar um livro, eu vou gostar muito, viu? Mando. Depois eu vou... Ô, Aldo, você manda para mim o endereço no meu zap ou no chat, eu coloco o rei para ele. Mas é uma história muito bonita dele mesmo, viu? É maravilhoso, né? Começou o Jair Soares lá, depois fundou o Sheila, depois fundou o grupo Irmão Lacos, né, em Belo Horizonte. Fundou o grupo Irmão Fracos. Lacos, Não, Irmão Gracos, né? Irmão Lacos, exatamente. É um trabalho maravilhoso. Essa moça aí, eu acho que chama... Alô? Essa moça que está aí, eu acho que é desencarnada já. Como é que ela chama? Eu esqueci o nome dela. E esse rapaz também eu conheço, o penúltimo aí, né? Alguém lembra o nome dele? O outro é um irmão nosso que era de Goiânia. Ele veio na fundação na Pedra Fundamental. Ele participou, viu? É lá do grupo do grupo de Hortolândia, um fraternista, né? E o grupo de Hortolândia. Vocês não estranhem se eu mostrar esse quadro aqui, é muito interessante, viu, gente? A história desse quadro que eu sei é que a cidade de Fraternidade ganhou um donativo lá em São Paulo, um apartamento, né? Posteriormente, o apartamento foi vendido para atender as despesas e tal, né? Mas, então, esse apartamento era muito frequentado pelo pessoal do movimento, assim, e tal, né? E, naturalmente, esse senhor que desenhou isso aí, ele conviveu lá no apartamento e soube da história toda do movimento. Então, vocês vão observar que está caracterizado o movimento aí, né? Essa parte escura representa a sombra, né? As trevas, vamos dizer assim, né? E esse livro é o Livro dos Espíritos, ele está abrindo as trevas. Acho que o sentido que ele deu para o desenho foi esse, né? E aqui embaixo está o Oscal, né? Oscal feita de tijolinhos, né? Cada tijolinho é um grupo de fraternidade, certo? Aqui no chão tem alguns tijolos com o nome escrito aí, nome de grupo daquela época, bem antigo. A massa ali é o espiritismo ligando os grupos, né? Ele representou. E o arame, o espinho, né? Que vocês estão vendo aí, são as dificuldades apresentadas, né? No movimento.
E as estrelas, as estrelas, são 4 estrelas que aparecem, são os nossos protetores. Tem a assinatura dele aqui, mas acho que não dá para ler. Né? Bom, agora nós chegamos na hora da 3ª Semana da Fraternidade. Esta 3ª Semana da Fraternidade foi a primeira que eu fui e ainda não era muito espírita ainda, estava em formação, né? E essa Semana da Fraternidade foi uma coisa muito bonita, de muita gente, foi em Campinas, né? Eles trouxeram, por exemplo, aí o coral da Federação São Paulo, aquele famoso Centro Espírita de São Paulo, né? Então, esse é o coral. Lá na mesa, está toda a Oscal lá sentada, todo o movimento lá, viu? Se vocês puderem ver assim com uma lente, né? Dá para conhecer as pessoas aí que estão lá na mesa, né? Minutinho, volta um pouco. Né? O de óculos lá é o Dr. Lídio, né? Vocês que são mais antigos, aí, como eu, vocês estão conhecendo os personagens aí, ou não? Alguns personagens. Eu estou conhecendo também, deixa eu ver, o Barbosa deve estar aí, o Ranieri, né? Ranieri. Mas precisava, assim, alguém mais antigo olhar, identificar o pessoal, né? Lá na parede está o desenho da Cidade da Fraternidade, um desenho que uma vez fizeram, uma planta, né? O centro aí de Campinas é o Centro Espírita Allan Kardec, que autorizou a fazer a Semana da Fraternidade, né? Numa parte, na sede dele, e tinha uma parte em construção, lá em Campinas, um pouco distanciado, onde hospedou muita gente nesse prédio de construção. Então, eu participei, né, desse evento aí. Eu queria contar um detalhe que aconteceu nessa Semana da Fraternidade, foi a primeira que eu fui, né? Quando chegar a foto do Enio, hein? Já chegou? Ainda não chegou, né? Quando chegar a foto do Enio, eu vou contar para vocês. Espera um pouquinho. Essa foto é da Semana da Fraternidade, né? Nós estamos aí num prédio, aí, no prédio de construção que eu falei, né? E aí tem umas fotografias de muita gente. Vocês conhecem alguém aí? Esse senhor que está aí na frente fazendo prece aí, vocês conhecem? Tem o Dr. Lídio ali, né? Tem várias fotos aí dessa Semana da Fraternidade. Eu estou vendo a anunciata. Muito bem. Essa é outra foto. Aí já é no Bosque de Campinas. Nós fomos lá no Bosque e vocês estão vendo aí o Enio de pé. O Enio deu passividade para os mentores. Aqui ao lado do Enio tem o Jair Soares, né? Que vocês devem conhecer muito bem, né? Vocês conhecem alguém aí? Que é foto bem antiga, né? No fundo de óculos tem o Ari Moisés. Ah, é aquele de... lá no fundo. É o Ari Moisés, cabelo preto. Isso. Né? Muito bem.
Tem muita gente. Tá. Vamos mudar, então. Bom, agora chegou no Enio, né? E o Enio participou da 3ª Semana da Fraternidade. Eu quero contar um fato que aconteceu com o Enio. Ficou combinado que na 3ª Semana da Fraternidade ia ser colocado para a espiritualidade a questão do nome da nossa organização, né? Quando começou a Semana da Fraternidade, o movimento chamava-se Casa da Criança. Mas aí surgiu uma outra Casa da Criança em Santos. Então o pessoal achou que devia mudar o nome por outro nome, né? E o Enio foi o médium que deu passividade para o José, onde foi perguntado qual seria o nome correto, melhor para o movimento. E aí foi dado o nome desse Cidade da Fraternidade, né? Acho que é isso. Alguém está lembrando? Não muda do Enio, não, ainda, por favor. Volta no Enio. Cidade da Fraternidade. Aconteceu uma coisa comigo, apesar de ser novato no movimento, eu estava na construção lá. Eles emprestaram para a nossa acomodação durante a semana, né? Eu entrei num corredor da entidade que estava em construção, e nesse corredor estava o Dr. Lídio Diniz Henriques. Vocês conheceram todos aí o Dr. Lídio Diniz Henriques, não? Todos conheceram ele? Sim ou não? Sim. Nós conhecemos bem o Dr. Lídio. Então, ele esteve conosco aqui uma semana. Então, ele era coordenador da USCAL nessa época, né? E o Dr. Lídio estava conversando com o Enio, os dois sozinhos ali. E desculpe a curiosidade, mas eu cheguei mais perto para escutar o que eles estavam falando, né? E ele estava dizendo o seguinte, que havia, durante aquela reunião, Assembleia Geral, que foi colocada a questão do nome Cidade da Criança, né? Nessa reunião, ele disse que tinha uma formação de pessoas, de espíritos superiores, e nosso lar. Ali ele falou assim, num canto assim daquele aposento, tinha mais ou menos assim, não sei explicar quanto, uma quantidade razoável de mentores do movimento da fraternidade, lá da cidade, lá da, como é que chama, meu Deus do céu? Alguém me ajuda a lembrar o nome lá? Nosso lar? Nosso lar? Nosso lar, exatamente. Nosso lar é o nome daquela cidade maravilhosa, né? Estavam que todo mundo sente que é ligado muito ao movimento e à cidade de fraternidade, né? Então, eram os mentores dali. E cada um deles segurava uma letra, cuja leitura era
Cidade da Fraternidade. Então, eles demonstraram naquela formação para um médium que eles queriam que mudasse o nome para Cidade da Fraternidade. Vocês entenderam bem, né? Eu senti que o doutor Lídio estava meio em dúvida, assim, sabe? Ele não estava integralmente de acordo com o médium, mas o médium falou isso aí, tá? E eu ouvi ele falar. E o nome era Cidade da Fraternidade. Então, com esta informação aqui, eu passo para vocês saberem que essa informação da espiritualidade foi muito patente, muito forte, né? É isso mesmo. Enio Wendick. E aí tem fotografias da 7ª Semana da Fraternidade, onde se supõe que houvesse mais de 1000 pessoas, né? Então, vamos verificar como é que está a nossa memória e vocês vão poder identificar muita gente aí, né? O Coral Sheila estava aí, né? Tá presente, né? Aqui tem, aqui nesse quadro aqui de cima, o João Cabete. Vocês conhecem, né? João Cabete. Agora, do lado de cá tem um Ranieri. Quem mais que é reconhecido aí? Deixa eu ver aqui. Eu conheço. Alguém quer falar alguma coisa? Conhece alguém? Vocês observam aí o tamanho do aposento que foi feito só para as reuniões, né? Então, tinha aqueles 2 barracões de coberto de palha e mais este aí que era para reunir a Assembleia Geral, né? Na 7ª Semana da Fraternidade. Alguém conhece esse... Bom, aqui tem o Moreira, com um bonezinho na cabeça, né? Ô Moreira, você está ouvindo aí? Estou mostrando uma foto lá da cidade que você está aqui, viu? Vocês reconhecem alguém aí? Puxa vida, então fotografia bem antiga, né? Seu Acácio, o filho do Lídio, o doutor Lídio, que é o Hector, ele está presente aí nessa live. Tá? O filho do Lídio, o doutor Lídio está aí, o Hector. Falou há pouco instante com o senhor. Ele é filho do doutor Lídio. Eu não entendi. Como é que é o negócio? O filho do doutor Lídio, o Hector, ele está aqui conversando aqui com a gente, nessa roda de conversa, nessa live. O filho do doutor Lídio Diniz, o Hector. Você falou que o Hector está aí. Oi, Acácio. Fala aí com o Acácio, Hector. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, uns 5 minutos atrasado, não tive o prazer de cumprimentar. Eu sou Hector. Filho do doutor Lídio? Isso, estou aqui retornando. Tudo bem. Tudo em paz. É um prazer enorme ouvi-lo nesse momento aí de reminiscências. É sempre um prazer ouvi-lo, viu? Eu quero te dizer que eu estou retornando à labuta aí junto aos outros amigos aqui da 5ª Região e quero me empenhar agora cada vez mais aí em apoiar a Cifraterra, a Cidade da Fraternidade. E uma das coisas que nós estamos mais envolvidos agora é o memorial da cidade. Então, todo esse material que você tem, outros amigos aqui, companheiros têm,
nós vamos tentar levar para a cidade de uma forma mais sistematizada, entendeu? Eu acho que isso vai ser muito importante para deixar fincado ali a história da cidade, contada por aqueles que a fizeram, né? Tá bom. Mas continua, desculpa aí a interrupção. Não, tudo bem, Hector. Foi bom você avisar, porque às vezes faz tempo que não via, né? É verdade. É verdade. Tomara que você possa ajudar bastante a cidade, né? Espero. Uma coisa que eu pediria para você é levar cada vez mais o Estevão a se envolver com a cidade, né? Porque é o grupo mais próximo, né? Esse é um trabalho do Estevão, do Cícero Pereira, né? E talvez até o pessoal de Goiânia também, de Jataí, recuperar isso. Pereira se afastou, né? Mas nós vamos dar um jeito de trazer de volta. Certo. Muito obrigado. Você precisa procurar Maria Euni, ver se ela se aproxima da cidade de novo, né? Isso. Eu vi você falando aí, eu anotei até aqui para o nome dela. Tá. Maria Euni Herrera com H Mazotti. Esta foto aqui, durante essa 7ª semana, né? Mostrando o Ranieri, o João Rabelo. Esse aqui é tão conhecido, esse moreno de óculos, esse de camisa listada, é tão conhecido. Não? De onde ele é, hein? É meio conhecido. Acho que ele é de Guaratinguetá. Tudo bem, vamos ver. Muito bem. Aqui nós temos o prédio que começou como casa de oração, né? Depois se transformou num prédio maior, moderno, onde é o grupo da Fraternidade Irmã Veneranda. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Através dos anos, eu observei que, através principalmente do Enio Wenden, lá em Belo Horizonte, eram feitas consultas para as pessoas que queriam fundar um grupo de fraternidade, né? Então, montava assim, reunia os elementos para formar o grupo, e alguém que é mais assim, à frente das atividades, escrevia dizendo que quer formar um grupo de fraternidade e tal, né? Dando o nome já dos primeiros interessados, né? E através do médium N era indicado o mentor. E eu acho que é muito importante vocês lembrarem que os mentores dos grupos são indicados pela espiritualidade. A maioria, né? E a gente observa, por exemplo, o grupo de Araras que nós, juntamente com o doutor Mário Tereza, fundamos, né? Irmão... Hein? Camilo. Camilo, né? Camilo. O Camilo Flammarion, gente. É um espírito muito elevado, né? E levando para o caso aí da cidade, a mentora escolhida, né? Foi, como é que sabe o nome do grupo aí? Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda, né? Irmã Veneranda.
A veneranda, por informação da própria espiritualidade, é um dos espíritos mais elevados que tem em nosso lar, né? Então, essa criatura que já teve entrevista com Jesus, né? Essa pessoa foi indicada para mentora do grupo da Cidade da Fraternidade. Então, vocês façam uma relação assim entre a elevação do mentor e o grupo. Então, esse grupo é mentorado pelo espírito mais elevado que nós conhecemos lá de nosso lar, né? Ops. Aí tem aí é um pedaço de uma... Bom, agora dá para ler aí, não? Mas é o seguinte, isso aí é em si, o grupo da Fraternidade de Irmãos Flacos de Pinhal, onde eu comecei a frequentar o movimento, lá de Pinhal, nós fomos em caravana visitar o Chico Xavier. E eu, naquele sistema deles, lá, a gente, milhares de pessoas, né? Aquele que quer uma orientação, escreve o nome no papel e entrega lá para as pessoas que tomam conta. Então, eu escrevi aí nesse papel o nome do grupo Flacos. E escrevi o nome do Flacos pedindo orientação. Aí veio uma mensagem do Bezerra. Aqui está o final da mensagem, sabe? Dá para ver aqui embaixo a assinatura do Bezerra, né? Mas tem outro papel aí que mostra a outra parte. Mas acho que não dá para ler. Opa, tem alguém com o microfone aberto? Acho que a gente não está conseguindo ouvir direito. Não sei se der para fechar o microfone. Marcelo, você que está no suporte, Marcelo, você pode desligar o microfone, Marcelo. Também. Chegou alguma família lá e o microfone está aberto. Volta lá, Aulos, eu vou tentar ler. Jesus, filho, Jesus nos abençoe. Atentamos às diretrizes traçadas pela supervisão, fraternidade de nossa casa, né? E luz, e estejamos confiantes, convencidos de que o quanto nos couber fazer para ajudar será feito. Mas isso aí, né? Bezerra de Menezes. Essa mensagem é bem antiga, agora que eu coloquei, né? Lá, a página 2 diz assim, devia para devir a incumbência... As incumbências do nosso compromisso. Devia incumbência nossos compromissos perante a espiritualidade maior. Confiemos em Jesus hoje e sempre. Bezerra. Tá? Agora, tem outra mensagem aí que é muito importante. Essa foi o seguinte, essa mensagem, eu queria que vocês prestem bem atenção no que aconteceu. O Ângelo Domingues Neto era presidente do Conselho Deliberativo da USCAL. E eu era secretário
do Conselho Deliberativo da USCAL. Essa aí foi em 1980, então a USCAL funcionava com esse estatuto, sim, com o nome de Conselho Deliberativo, né? Só posteriormente é que passou ao novo estatuto com as novas denominações, as coordenações, né? Então eu escrevi aí, a Cássia Karcioff presente, pede orientação para a USCAL, Cidade da Fraternidade. Aí dá para ler. Está escrito ali: filhos, Jesus nos abençoe. Preste atenção no que ele vai falar aqui. A instituição permanece instalada na construção doutrinária do espiritismo cristão no país. Oh, gente, isso é uma coisa tão grande, tão imensa, o que a USCAL está fazendo, né? Vocês perceberam? Eu vou ler de novo, olha. Filhos, Jesus nos abençoe. A instituição, quer dizer, a USCAL, permanece instalada na construção doutrinária do espiritismo cristão no país, gente. A exposição dos seus assuntos à Federação Espírita Brasileira é oportuna. Quanto à nossa cooperação espiritual, quanto se nos faça possível, colaboraremos em auxílio à paz e à segurança das vossas atividades. Jesus nos abençoe. Bezerra. Eu quero que vocês conscientizem da gravidade dessa colocação. Quando você põe assim, conectar aqui, o nosso compromisso da USCAL é trabalhar na construção doutrinária do espiritismo no país. 1, 2, 3, até 8. Gostaria que isso aí fosse colocado num jornal, para chamar a atenção. Cleiton, o que você achou dessa expressão? O Cleiton, o que você achou dessa expressão? Impactante, né? Impactante, realmente é uma mensagem firme, né? De que nós precisamos continuar aqui nessa tarefa. Tá bom. Aí, com isso, nós terminamos de apresentar nossas fotos, né? Agradecemos a atenção de vocês. Muito obrigado. Não falta... esqueci de uma coisa. Eu vou mostrar os grupos da fraternidade que eu fundei. Aí o primeiro grupo da Fraternidade Espírita Irmão Hugo, em São José do Rio Pardo. Nós fundamos esse grupo em 1970. Espera aí. Deixa lá no prédio mais um pouco, né? Veja que beleza de sede, né? São José do Rio Pardo. Pode mudar agora. Esse do meio é o Roberto Possebon. O Roberto Possebon foi a pessoa que me recebeu em São José do Rio Pardo, quando eu mudei para lá, em janeiro de 1970. Ele encheu o salão da minha casa de pessoas espíritas interessadas na minha informação de que ia formar um grupo de fraternidade. Acho que tinha umas 40 pessoas. Ele que foi o principal elemento de encaminhar as pessoas para o grupo de fraternidade da Fraternidade Irmão Hugo, né, de São José do Rio Pardo. É o primeiro grupo que eu fundei, né? O segundo grupo foi esse aqui. Esse eu fundei com
junto com a Tereza e o... Doutor Mário. Doutor Mário. Doutor Mário Reis. Doutor Mário Reis e a Tereza mudaram para Araras, né? E começaram a dar andamento num grupo, né? Mandaram os nomes das pessoas para Belo Horizonte, veio o nome lá, que é irmão... Camilo Flammarion. Irmão Camilo, né? E aí eu cheguei de mudança, que eu estava em São João da Boa Vista, na gerência da Caixa Econômica Federal, frequentando o Grupo José de São João da Boa Vista. E uma senhora tomou posse na gerência lá de São Paulo, começou a mudar os gerentes de cidade sem perguntar se queria ou não, né? Então, eu comprei a casa do Barbosa, lá em São João, reformei e aí veio a carta me transferindo para Araras, sem eu saber, né? Então, fui para Araras e aí já nos primeiros movimentos, eu já fui atrás do Mário Reis e da Tereza, porque tinha o nome deles na lista aí de grupo, né? Só que o Dr. Mário ficou um tempo ali no começo, depois ele mudou-se de lá, ele abandonou a ideia do grupo, né? Ele foi para Mogi Guaçu. Eu, a Anunciata, né? Organizamos tudo, os frequentadores, as reuniões e tal. Esse aí foi o segundo grupo que eu fundei, né? Junto com o Dr. Mário e a Tereza, né? E o terceiro grupo que eu fundei é esse aqui, o Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Américo, né? A gente não dá tempo de explicar como é que foi fundado, essas coisas, né? Fica para outra vez, então. Aqui tem fotos aéreas da Cidade da Fraternidade. Dá para reconhecer, né? Aí também blocos residenciais, né, com as crianças. Acabou, era isso aí. É isso aí. Acácio, nós ficamos profundamente agradecidos, né, com essa primeira participação sua e mais agradecidos e alegres porque você se comprometeu em retornar em outros momentos para dar continuidade, né? E no próximo momento que você retornar para dar sequência a esse resgate dessa história tão linda do movimento, você fará, no primeiro momento, a apresentação do grupo Irmão Américo, tá certo? Contará a história do Irmão Américo, né, os trabalhos, as atividades atuais, os componentes e dará continuidade a esse resgate histórico que você começou para nós na tarde de hoje, né? Então, a nossa gratidão, o nosso abraço extensivo a você, aos seus familiares e aos integrantes do grupo Irmão Américo, tá bom? Então, para que a gente possa dar continuidade sempre ao formato da nossa roda de conversa, antes das suas considerações finais e de alguma colocação de algum irmão que quiser dialogar com você sobre o que foi passado agora, né? A gente vai fazer uma vibração, uma irradiação, né? Pela Cidade da Fraternidade, pelos grupos da Fraternidade, pelo MOFRA e pela a nossa humanidade. Então, eu vou pedir a Veni, que é do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão José Gleber,
para que possa cantar um hino, e logo em seguida eu vou pedir ao Aulos para ele proferir uma prece para que nós façamos essa irradiação, essa vibração, né, que fazemos todos os domingos, tá bom? Então vamos pedir a Veni para cantar um hino, e logo em seguida o Aulos faz a prece. E daremos continuidade a conversar. Canção da fraternidade, né? Não poderia ser outra. O amor é o caminho que conduz os homens aos parâmetros da luz. Quem faz todo bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente o amor, fraternidade dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. O amado Mestre nos ensina na luz excelsa da doutrina que a caridade é luz, difunde a alvorada, é a estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, fraternidade dará elevação e a suprema felicidade. É prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. Prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. Gratidão, Veni. Vamos pedir ao Aulos para fazer a prece. Vamos agradecer esse momento gostoso, essa tarde, onde nós nos ocupamos do passado e pudemos perceber a condução que a gente tem espiritual segura nessa grande família, que é o movimento da fraternidade. Agradecer aos espíritos que nos acolhem nesse movimento do bem, permitindo que mesmo com os nossos defeitos e dificuldades, possamos estar na trilha do aprendizado, com as tarefas que eles nos sugerem e que nós buscamos realizar na Terra. Estou profundamente gratos pela amizade, pelo apoio desses espíritos, por tudo que eles nos fizeram para que a nossa encarnação fosse bem-sucedida. Nós pedimos que continuemos, Jesus, sob tua orientação, atentos ao que precisamos fazer. Que consigamos criar em nós o sentimento de humildade, o sentimento de amor, de fraternidade, e que, como tu nos ensinaste, Jesus, a gente possa representar o Evangelho
como espíritas cristãos, como disse Bezerra na mensagem, pelos exemplos de nos amarmos uns aos outros e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E que neste momento também a Cifrater receba essas vibrações positivas. E cada grupo de fraternidade onde trabalhamos, onde estudamos, aprendemos, recebemos, também receba do alto a proteção para que colaboremos, por pouco que seja, na construção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que assim seja, Jesus. Assim seja. Então, nós franqueamos a palavra, né, para que os irmãos possam fazer alguma colocação, né, para que logo em seguida o Acácio faça as suas considerações finais. Mas fiquem à vontade, né, para dialogar um pouco com esse irmão querido, né? A palavra é de vocês. Avelar, eu posso falar um pouquinho? Romão. Pode sim, pode. Não, o Acácio trouxe gratas recordações e ele falou um negócio aí interessante. Eu comecei a trabalhar na Cidade da Fraternidade sem conhecer, porque eu saí de Goiânia, fui para Belo Horizonte fazer mestrado, conheci o Sergite e comecei na doutrina lá, né, no grupo da Fraternidade. E eu nem conhecia. E o Sergite me falou muito, depois eu fui para Brasília, comecei a frequentar o irmão Estevão e já fui fazendo parte da diretoria na parte agrícola. A gente tinha uma certa experiência. E teve uma votação que eu ainda era muito novato e eu cometi um erro, apesar de no dia eu senti assim, com a fala da dona Romilda, que o pessoal estava excluindo, eu senti muito amor no coração dela. Mas como a diretoria toda estava votando, eu segui o voto da diretoria. Mas depois eu senti que eu cometi um erro com a dona Romilda. Acho que mais ou menos em 2005, teve uma reunião lá no Veneranda que o filho dela, o Andalés, o Divaldo, era prefeito da cidade, e ela estava fora do Veneranda, e aí eu fui, conversei com ela, falei desse meu erro, da minha experiência, pedi perdão e desculpa para ela, nos abraçamos, choramos. Claro que ela perdoou, mas ficou o meu erro perante a lei de Deus. Mas tudo é aprendizado. Eu estava pouquinho tempo e votei pela exclusão da dona Romilda. Era esse relato, eu acho que seria importante eu fazer para o pessoal saber que eu errei e talvez foi um erro por inexperiência. Tudo bem, Romão. Algum irmão quer colocar mais alguma coisa, alguma fala, alguma complementação? Fiquem à vontade. Falar, Avelar? Né? Pode, sim. Eu queria só, rapidamente aqui, né, dizer que, na realidade, foi o Acácio que me apresentou o movimento da fraternidade e a Cidade da Fraternidade, né, chefe? Com as interessantíssimas viagens que a gente fazia, com a caravana lotada com 10 pessoas, mais a bagagem, mais a carreta, e aí furava pneu, rebentava escapamento, era uma beleza, né, as viagens. e foi realmente, né, foi aí que a gente conheceu e participou. E agora a gente tenta, vamos ver aí como é que a gente vai fazer para retornar um dia lá, visitar o pessoal e afinar o piano, viu, chefe? Porque o piano está lá no Veneranda, mas precisa afinar de novo. Precisamos levar a chave de afinação aí e afinar tudo aquilo de novo. Um abraço aí para o Toninho. Ô, Toninho, nós precisamos dar um jeito aí de depois você me dar seu contato aí para a gente conversar. É inacreditável, eu não acredito que eu estou encontrando de novo Toninho e Tia Marina. Um abração para vocês, gente. Obrigado, Cristério. Um abração para vocês aí. E a gente vai, vamos ver se o Avelar consegue cruzar os contatos aí para a gente conversar. Doutor Aulos, doutora Dandan, doutora Dedéia, estão aí.
Abraço, gente. Beijo. Depois a gente conversa aí. Ô, André, eu espero que as explicações que eu dei aí estejam certas, né? Depois você... E um abração para todo mundo, gente. Muita saudade, muita... E feliz de poder ter participado desses momentos todos, né? Que teve de tudo. Inclusive, eu já contei aqui, né? Inclusive o acidente lá com o avião. Mais um abraço a todos e estamos aqui. E domingo que vem estaremos de novo presentes aqui. Abração para todo mundo. Cássio, outra coisa. Quando nós estivemos lá em Brasília, a gente foi no apartamento do Dr. Lídio. O filho dele, que está aí, né, tinha 30 anos na época, né? A gente foi lá, passou uma manhã lá, uma manhã de 3 ou 4 horas com o Dr. Lídio, contando detalhadamente a história da cidade. É isso aí. Um abração para todos. Estamos aqui. Obrigado, Avelar, pela oportunidade. Um abraço. Falar um pouquinho rapidamente, pode? Pode sim. Bom, Romão da Cunha Nunes, esse rapaz bonito aí, apareceu aqui em Goiânia em 1980, fez um convite para a gente ir para a Cidade da Fraternidade, e nós fomos em 4 casais para lá. A minha esposa tinha acabado de nascer uma Arane e ela estava grávida do Edson. E nós fomos para a Cidade da Fraternidade, com 22 anos de idade. Lá na Cidade da Fraternidade, eu, deficiente físico, aprendi a dirigir, montar a cavalo, fazer pão, dar aula no Educandário Humberto Campos, ser administrador, conhecer um monte de gente maravilhosa e fazer um curso intensivo em Harvard de 5 anos, valeu 50, né? Então, foi uma história maravilhosa, conhecer a Cristélia, todo mundo que está aí, que a gente teve a oportunidade de conhecer na Cidade da Fraternidade. E a coisa mais interessante é que aqui na nossa casa, a gente vai fazer o culto agora mesmo, e a mentora do nosso culto é a irmã veneranda, toda a vida foi, sempre foi. E nós temos essa conexão com a espiritualidade que nunca deixou de existir, né? Nosso compadre Sinomar está lá até hoje, tem o Fernandinho que está aí também, né? Que a gente encontrou na cidade. Então, assim, é muito bom ouvir todo mundo, principalmente o Acácio, né? O Pistelli, que eu reencontrei não sei quantos anos depois. 72, né, Pistelli? Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Esse Y2, P2CP. Esqueci de falar lá também, eu aprendi a andar a cavalo, a dirigir o caminhão e ajudar o Pedro Meneguinho a tocar a usina. Foi muito pouca coisa para um rapaz que anda de muleta, mas foi muito bom. É isso aí, muito obrigado a vocês. Um abraço, meu irmão. Avelar? Diga. Pode falar, Carlos. Pode falar. Tudo bem. Eu quero apenas aproveitar o momento para mandar um abraço aí para o Aulos, para o Acácio, pessoas queridas do nosso coração, de muito tempo, José, São João da Boa Vista, e que há bastante tempo a gente não se encontra. Então, aproveitando esse momento para deixar o nosso abraço. Viu, Aulos? Viu, Acácio? Um abraço aí, Carlos. Obrigado. Um abraço a todos aí também, o Anércio, todo mundo, viu? Tá certo, amor. Um abração. Muito bom, né? A roda de conversa tem sido esse laboratório, né? E esse ponto de encontro de vários irmãos, de vários amigos que se reencontram, né? Almas amigas, e que a gente tem nessas tardes e noites do domingo, temos proporcionado, né, a nós outros, da 10ª região fraterna, que é a região Nordeste, mas agora, já há algum tempo, a nossa roda de conversa tem se nacionalizado, né? Então, a nossa gratidão, o nosso abraço em receber cada um de vocês, né? E esses encontros têm sido também encontros de grande aprendizado para nós, para todos nós, né? De fortalecimento do nosso laço, de fortalecimento também do movimento da fraternidade. Eu vou convidar em outro momento o Toninho para que ele possa fazer alguns relatos. Eu ouvi um dos relatos dele em uma das semanas da fraternidade lá no Irmão Venerando.
Então, eu passo a palavra para o Acácio, para que ele faça as considerações finais. Tá bom, Acácio? Tá bom. Pode falar. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Durante toda a apresentação das fotos aí, né? Estou feliz de poder ter ajudado em alguma coisa na Cidade da Fraternidade, né? E a gente vai dar a nossa cooperação também. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, meu irmão. Então, a gente vai marcar, eu vou conversar com você, para que no próximo mês a gente retorne, né, um domingo, para que possa dar continuidade a essa conversa amiga, né, esse resgate histórico e reencontro com esses e com outros irmãos, tá bom? Então, vamos deixar a palavra franqueada para algum irmão, algum de vocês que possam querer falar, querer dar um abraço, alguma saudação. Fiquem à vontade. Ô, Carlinhos, a Livinha melhorou? Oi, Cristiane. A gente está melhorando devagarinho, está bem melhor.